Hey pessoal, Samuel Mendonça aqui, Topa Pensar, hoje repercutindo um texto muito interessante do professor Amarildo Luiz Trevisan, da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista produtividade do CNPq, pós-doutorado em Madrid, na Espanha, enfim, é um professor renomado. Só de dizer que o professor é titular de uma universidade federal, você tem noção de que você está falando de alguém que já amassou muito barro, vamos dizer assim, né? Está há muito tempo na estrada. Quero também já cumprimentar e agradecer ao professor. Por quê? Porque os filósofos têm sim o que dizer sobre o que a gente está passando nesse século XXI. Quem se debruça sobre a tarefa do pensamento, que são os filósofos, obviamente tem ferramentas para nos ajudar a compreender. E ele produziu esse texto, O Ativismo Negacionista, que eu vou repercutir com você. Claro que o texto vai estar também no nosso blog e na descrição do vídeo você vai ter acesso, etc, etc. Agora é hora do seu like nesse vídeo, hein? Like e compartilhar, porque nós estamos aqui falando de uma produção filosófica do professor Amarildo Trevisan, que eu deixo o meu abraço. O ativismo negacionista. Atualmente está em curso no Brasil e no mundo uma briga política por um tipo de memória do passado. Porém, citação, o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Fim de citação, como afirmava o poeta Mário Quintana, Caderno H. Por óbvio, a distorção de compreensão do passado influencia a relação que estabelecemos com o hoje e a forma como projetamos o futuro. O filme Negação, de 2017, aborda essa problemática, mostrando que a questão do negacionismo do Holocausto também está forte nos países ricos, em volta da problemática dos discursos de ódio e o limite da liberdade de expressão. No filme, o escritor David Irving enfrenta uma batalha na justiça contra a respeitada autora e historiadora Deborah Lipstadt, depois que ela o acusou, em uma aula na sua universidade, de negar a existência do Holocausto nazista. A conclusão do processo mostrou que David Irving deturpou evidências históricas para confirmar a sua crença de negação do Holocausto. Além disso, chegou ao ponto de distorcer a visão da história sobre Hitler para abonar a sua visão favorável ao antissemitismo e ao racismo. Mas o que leva um escritor produtivo a promover a adulteração da história para justificar opiniões ou crenças prévias? Creio que estamos diante de duas formas de distorção psíquica da realidade a que estamos sujeitos. Quando não temos uma visão cultivada, científica e crítica dos fatos, bem como de nossas próprias atitudes e crenças. Tratam-se das percepções seletivas e da dissonância cognitiva, que não são exatamente a mesma coisa, mas se complementam de certa forma. Outro dia, conheci uma pessoa no supermercado e, após um breve bate-papo, perguntei se não havíamos nos conhecido antes, dada a familiaridade que surgiu na conversa. Ela me respondeu que não, mas que talvez a nossa camaradagem resultasse de termos ambos ideias conservadoras da realidade. Fiquei assustado, porque, na verdade, até então, naquelas breves palavras que trocamos, ainda não havíamos falado de nossas visões de mundo ou de posições políticas. Ou seja, em um simples encontro casual, pode-se manifestar as ideias pré-concebidas. Percepção seletiva é o nome dado ao fenômeno psicológico no qual, diante de um fato novo, tendemos a enquadrar a sua compreensão focando elementos que confirmam as nossas crenças pessoais exclusivamente. Portanto, vamos ver, ouvir ou prestar atenção apenas naquilo que já conhecemos por simples acomodação do pensamento. Percepção seletiva. Enquanto a dissonância pode resultar na tendência à confirmação de mecanismos de proteção do ego, mesmo que para isso seja preciso a negação de evidências.
Assim, quanto mais forte ou enraizada estiver a crença, mais tendemos a negar aquilo que for oposto. Esses fenômenos psíquicos podem levar não só a negar a evidência dos fatos, mas a contrariar a lógica, criar uma memória falsa do passado e, num estágio mais avançado, promover a perda de contato com a realidade, que é própria do surto psicótico. Podemos entender melhor assim o que levou, no filme, o processo movido por Irving contra a historiadora estadunidense Deborah Lipstadt e a editora Penguin Books, como também as atitudes que vimos recentemente na vida pública no Brasil, especialmente na Semana da Pátria e mais recentemente no período pós-eleição, quando milhares de pessoas foram às ruas protestar a favor da liberdade, embora até o momento vivemos num país livre e democrático. É saudável lutar ao lado da liberdade, sempre ameaçada pelos padrões da mídia, do consumo e das ingerências do Estado na vida do cidadão, por exemplo. Mas aí vem o paradoxo. Manifestações estas portando faixas que pregavam o fechamento de tribunais de justiça, o STF, por exemplo, e outras defendendo intervenção militar no país. Quer dizer, lutamos por liberdade para não termos liberdade? Ao invés de se indispor contra o aumento das contas de luz, de gasolina, dos alimentos ou da inflação descontrolada, cujos preços e custos estão à beira do insuportável. A liberdade sempre pressupõe responsabilidades. O justo equilíbrio entre as causas e consequências das atitudes que tomamos. Porém, quando esse equilíbrio é rompido, talvez então já ultrapassamos os dois primeiros passos. A fase da negação do passado e da lógica. E estamos avançando a passos largos para o mergulho no surto psicótico de negação da realidade. Quando chegamos a isso na vida pública, significa que não estamos mais no estágio da neurose, mas da psicose coletiva. Muito comum nos sistemas de delírios e alucinações que se manifesta no discurso desorganizado e dissonante com a realidade que vimos nas faixas ou nos refrões que eram gritados o tempo todo. Nesses episódios, diferente do filme em que tudo se resolveu nos tribunais, talvez seja necessário o esclarecimento, não só através da presença mais incisiva da intervenção judicial e do STF, mas da terapia cognitiva e, quiçá, medicamentosa ao mesmo tempo. E aí, as duas referências, tanto o filme Negação, de 2017, como também o livro Teoria da Dissonância Cognitiva, pela Zahar, de 1975, de Leon Festinger, como referências. Você vai ter acesso, evidentemente, a essas referências, ao texto do blog, e aproveite para se comunicar com o nosso querido professor Amarildo Trevisan, que eu novamente agradeço a sua contribuição no Topa Pensar, porque afinal, será que estaremos vivendo, marchando passos largos com esses grupos na frente dos quartéis para essa psicose coletiva? Fica o questionamento para você que participa do nosso canal. Fique bem, até.